Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Papo Cabeça Cast, esse podcast maravilhoso. Esse podcast, para mim, é como se fosse um clonazepam sublingual semanal, que dura a semana inteira, sabe? Então você, ouvinte, calma, inspira, expira, que o Papo Cabeça chegou, tá? E assim, eu acabei de criar uma nova regra para iniciar o programa. Por quê? Porque eu quis, tá? E a gente sempre vai começar agora o programa com uma frase de pensadores, né, contemporâneos, até porque esse é um programa, né, formado por pensadores contemporâneos, né? Então nada mais justo que a gente homenagear esses pensadores. Então eu começo com essa frase que está muito na mente de todo mundo aí, de um pensador que diz: parabéns para você, que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E são com essas palavras de amor, de verdade, né? E de gratidão que eu me apresento. Eu sou Célio Oliveira, médico, especialista em psiquiatria. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Suelen Amorim, coach, palestrante, analista comportamental e naturóloga. Olha só. E, claro, né, nessa nossa rotina de sadomasoquismo intelectual, né? Então, em outros programas as pessoas trazem convidados, né, que vão somar. A gente não, traz convidado para humilhar, né? É assim o Papo Cabeça. Se apresente o nosso convidado de hoje. Opa, saudações pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Pianeser, sou Master Coach, Trainer em Programação Neurolinguística e Analista Comportamental. Isso aí. É isso aí, né, Su? Fazer o quê? E nós estamos aqui, gente, daquele jeito, nesse clima gostoso que é o Papo Cabeça, né? E, Su, vou te falar um negócio que aconteceu comigo essa semana, tá? Escuta só. O paciente chegou no meu consultório e falou assim: doutor, tô aqui contrariada. Aí eu, por quê, mulher? Ela, sou totalmente contra o uso de medicação, não gosto disso, acho que isso não funciona, acho que a minha problemática não é tão grave para isso, e eu tô aqui contrariada. Minha família me mandou aqui, mas eu tô contrariada. E para esse tipo de paciente, Su, o que eu devo fazer com esses pacientes? Com certeza encaminhar para o consultório de uma naturóloga chamada Suelen Amorim. Nós trabalhamos com terapias naturais, plantas medicinais, aromaterapia, acupuntura para alcançar um reequilíbrio emocional e energético fantástico. Então tá aí a dica para quem quer esse tratamento, né? Quem tem esse receio com os psiquiatras, né? Tadinhos de nós. Mas enfim, tá aí essa dica para vocês, certo? E redes sociais? Opa, quem quiser adicionar aí, a página da empresa é Inspirar Treinamentos, o Facebook e o Instagram Thiago Pianeser, e o site da empresa também é www.inspirartreinamentos.com.br. Feito. E uma coisa, Pianeser, porque vocês sabem, né? Gente que veio lá do Acre, o pessoal do Norte, do Nordeste, não sabe como pronuncia Pianese. Como é que é? Pianeser. Como é que é? Z-Z-E-R? P-I-A-N-E-Z-Z-E-R. Tá, Z-Z-E-R. E eu sou Célio Oliveira, tá? Não custa lembrar. Você pode me encontrar no Instagram, Célio Oliveira, e lá você vê meus consultórios e tudo mais, beleza? Então é isso agora, devidamente apresentados. Vamos começar esse programa. Hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo, um assunto que eu estou muito ansioso para falar, né? Tomei até um Rivotril sublingual antes de vir, porque a ansiedade, né? Crise de pânico, vocês sabem como é que é. O que a gente vai falar hoje, Su? Tecnologia e saúde mental. E aí você toma justamente o Rivotril antes de começar. Pois é. Soubesse disso, eu traria para ti um floral de bar, muito mais suave. Bem melhor, né? É verdade. Então, gente, tecnologia e saúde mental, né? Hoje nós somos uma geração extremamente tecnológica, né? E eu acho que nós três aqui, né, nós passamos por essa transição, né? Transição entre a não tecnologia e entrar nesse mundo novo, né? Eu lembro que não tinha celular, aí do nada meu pai comprou para mim um celular da telinha azul, sabe? Que tinha uma luzinha azul. Aí eu me achei fantástico,
E aí, no dia que eu fui levar a primeira vez pra escola, o outro coleguinha chegou com o celular colorido. Aí eu, putz, né? Joguinho da Snake, né? Da cobrinha, era o único jogo que tinha, né? Na época, enfim. Mas nós passamos por essa transição tecnológica. E é fato que nós tivemos que nos adaptar, né? Nós estamos nos adaptando ainda. E provavelmente essa adaptação, essa transição, ela provoca alterações no âmbito emocional, no âmbito de relacionamentos, né? Na dinâmica familiar. Então, o que a gente tem para dizer hoje? Realmente hoje em dia a gente já vive um mundo muito mais acelerado, a tecnologia contribuiu ainda mais. E apesar da vida estar mais acelerada, a gente vem perdendo qualidade de vida, porque a tecnologia facilitou muitas coisas, mas trouxe outras coisas como prejuízo. E o principal prejuízo justamente é na qualidade de vida, nos relacionamentos. A gente fica cada vez mais ansioso, né? As pessoas ficam cada vez mais ansiosas em ver se estão curtindo a sua foto, se não estão curtindo, né? E aí ficam aprisionadas nas redes sociais, na tecnologia. E isso tem causado alguns prejuízos, principalmente aos relacionamentos, porque as pessoas estão dentro de uma mesma casa, mas cada vez menos se conversam. As pessoas, eu já ouvi relatos de pessoas conversarem com um familiar estando dentro da mesma casa, mas pelo WhatsApp, né? Ver se isso é possível. Existe uma frieza, né? Hoje em dia eu acho que talvez a tecnologia ela tenha trago uma frieza, né? O contato, nosso contato está muito virtual, né? Com certeza, eu percebo que cada vez mais nos encaixotamos, né? Até um tempo atrás, pelo menos, ligávamos para algum lugar para pedir um lanche e isso gerava uma conversa, ao menos. E cada vez mais estão se padronizando processos onde os aplicativos fazem as coisas por você. Estamos numa era de robotização também, né? Mal lembramos quando era o cara do porteiro que abria lá a catraca do estacionamento, né? Quem tem 14, 15 anos talvez nem lembre disso. E aí tu tinha um momento de dar oi pra alguém. Hoje em dia tem lá um robô que inclusive é mais educado muitas vezes que o ser humano, né? Boa tarde, bem-vindo ao shopping, faça boas compras. Não é? Inclusive às vezes é mais educado que o ser humano e a gente está ficando meio que preso nessa ideia de robotização. Eu costumo falar que nós, creio que todos aqui têm mais de 30 anos, né? Correto? Sim. Quase lá. Porque a geração, né, com mais de 30 anos é uma geração totalmente analógica. Então, que contraponto vem vendo essa geração digital crescer? Eu sou da era que eu fiz datilografia, né? Então, quem tem 32 não fez. Mas quem tem 34 fez. Então, para tu veres o limiar de que nós tínhamos uma câmera, um Discman, quando muito evoluídos, que antes era o Walkman, né? Sim. Nós tínhamos uma câmera, um Discman, nós tínhamos várias coisas para exercermos ações com aquilo. Hoje em dia, em um só aparelho, você exerce todas as ações. E o que a Su fala das faltas de relacionamento, eu percebo que se encurtaram as distâncias, mas se encurtaram tanto que eu não vou mais na tua casa. Eu falo pelo WhatsApp. Sim, é verdade. E isso é muito visível, né? E eu acho que assim é muito visível. Eu acho que não só em nós, né? Houve uma adaptação da nossa geração, mas se você começa a observar essa geração que está vindo, né? Você observa que é uma geração extremamente evoluída no sentido comunicação virtual. No cara a cara, no tete a tete. Neguinho não sabe falar, não sabe se comunicar. Não é verdade? Eu lembro que uma vez eu estava dando aula e uma adolescente falou que ela conseguia conversar com o namorado pelo WhatsApp. Então, as brigas eram pelo WhatsApp. Porque daí ela tinha coragem de falar o que ela realmente pensava. Ao vivo ela não conseguia, né? E isso deve ser mais comum do que a gente pensa. E cada vez mais, né? Tanto que os crimes, eu dou muita palestra sobre cyberbullying, sobre essa questão dos perigos na internet, eu falo muito sobre isso. E os crimes estão acontecendo por quê? Porque as pessoas, né, principalmente crianças e adolescentes, inclusive adultos, mas crianças e adolescentes mais vão lá e contam a vida para esse cara, que é um psicopata, um bandido, alguma coisa. Depois esse cara usa todas as verdades que foram contadas por essa criança, por esse adolescente, contra ela. Por isso que ela fica o quê? Totalmente vitimizada por aquele cara. Ela faz tudo que aquele cara quiser. Entende? E por que acontece isso? Porque na internet eu consigo contar os meus maiores segredos, eu consigo falar as minhas verdades e muitas vezes a gente percebe que é muito mais fácil falar para um amigo virtual que eu nem sei se existe do que entrar no cara a cara porque eu vou estar sendo julgado. Sim, verdade.
Certo, e agora, né, chegou a nossa segunda convidada, né, ela que já é conhecida de todos nós, né, e que também apenas soma para esse cyberbullying que a gente sofre toda semana no nosso podcast. Luana está aqui conosco, pessoal. Luana, se apresente. Prazer, Luana, de novo, né? Quase chata já. E muito legal estar aqui de volta. Desculpa ter chegado atrasada, adorei o cyberbullying. Então, gente, a gente estava falando, né? Estamos falando sobre a tecnologia e como ela está interferindo na saúde mental, né? Uma das coisas que me chama muito a atenção, né? Na verdade, a gente tem dois contrapontos aí, né? Nós estamos falando sobre os possíveis malefícios disso, porém nós estamos fazendo uso de algo totalmente tecnológico para fazer isso, né? Então, talvez essa seja uma contradição, ou talvez esse seja o ponto de equilíbrio, não sei. Eu acho que a gente tem que atingir um ponto de equilíbrio. Não dá para ficar completamente avesso à tecnologia hoje em dia. Você fica para trás, né? Mas você também não pode se tornar prisioneiro dela. Então tem que ter um ponto de equilíbrio. Eu costumo falar que a tecnologia ela tem que ser uma ferramenta, não um distúrbio. Né? Legal, Então, essa é uma frase que eu sempre costumo trazer para minhas falas. Por exemplo, você tem um celular e você percebe que os jovens não têm um aplicativo útil no celular. Muito menos um Excel, um PowerPoint, eles não sabem mexer nisso. Ou seja, eu trabalho com recrutamento e seleção de pessoas e eu percebo que o adolescente, quando chega num processo de recrutamento, ele sabe mexer no Facebook e no Instagram. Mas ele não sabe mexer no AutoCAD 2D, no AutoCAD 3D, numa planilha de Excel avançado. Então, o que acontece? A tecnologia é maravilhosa quando é bem usada. Acontece que a maioria das pessoas estão usando o celular como um distúrbio, para curtir muito mais a vida dos outros do que a sua. Para fuxicar a vida dos outros, né? Isso é um ponto que me irrita, sabe? Eu consultei uma pessoa esses dias, né? E ela estava extremamente depressiva, né? E aí, por várias causas, né? E ela pegou e falou assim: doutor, eu até apaguei o Instagram do meu celular. Nossa, legal, mas por que você fez isso? Não, porque aquilo é uma falsidade, aquilo é blá, 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 blá. Todo mundo ali é de mentira e aquilo só me deprime e tal, não sei o quê. Ok, certo. Então vamos reativar o teu aí que eu quero ver como é o seu. Aí ela ficou assim, né? Não, beleza, reativamos lá no consultório. E aí eu fiquei olhando e falei, aqui tá você em Miami. Que massa, né? Aqui tá você na academia, aqui tá um prato que você comeu não sei aonde... E aqui está você na minha frente, bem depressiva. Essa é a tua verdade? Porque o que acontece, até nós mesmos, né? Eu estou ali criticando isso, mas eu estou mostrando uma caricatura de mim, mostrando talvez o que eu queira que as pessoas vejam que eu sou. Não o que realmente sou. E aí a gente entra nesse ponto, né? Até que ponto eu posso mostrar a minha verdade, né? E até que ponto isso é benéfico ou não, você entende? Porque se eu mostro minha verdade, nem todo mundo vai lidar com isso, né? Se eu tiro uma fotinha só de quase cabeça, tudo bem, mas se eu tiro uma fotinha de corpo todo e o pessoal vê que eu estou um pouco acima do peso, até que ponto essa verdade é benéfica ou não? O que vocês acham disso? Eu acho que a verdade é extremamente benéfica e eu acho que o problema das redes sociais é ser essa parte só boa que a gente compartilha. Ninguém vai mostrar, né, problema, ninguém vai falar qualquer situação ruim ou tipo, hoje eu comi arroz com ovo, né, em vez do prato chique ou bem montado do restaurante. Mas nós somos uma geração cobaia que começou a lidar com isso que não existia antes, então a gente não tem precedente, a gente não sabe como fazer, estamos aprendendo a fazer, não sei se da maneira certa ou errada, e daí são muitas também idades, né? Tipo, a minha avó, no momento, tá viajando e me manda foto todo dia da viagem dela. Antes de ela ir, ela pegou um celular top, melhor que o meu. A minha avó tem 84. Ela vai ficar muito chata, tomara que ela não escute podcast. Ela não gosta de divulgar a idade. E ela vai dizer que 84 é só em dezembro, mas ok. E ela tem o celular melhor que o meu, ela tá tirando foto todo dia e manda e compartilha e tá nas redes sociais. E é uma geração que aprendeu de uma maneira, porém ele já tem um equilíbrio mental para assumir
essa rede social, né? Eles já fizeram a vida, trabalharam e etc, família e tal. Isso é legal você falar, porque eu fico pensando assim, quando você vê a terceira idade na rede social, é muito engraçado, né? E aí a gente acha, mas o que é engraçado? É porque eles são de verdade lá. Sim. Né? Você sabe, não tem como você ver uma postagem e você não falar, essa é a minha avó. Eu não preciso dizer pra você que ela é minha avó. Você vai ver e fala, é tua avó, né? Não tem isso, que eles são de verdade. Uma avó nunca vai falar assim, hoje eu tô jantando aqui, não sei aonde. Nunca. Então, assim, por que a gente não pode ser todo mundo de verdade? Então, o problema não é a rede social, é nós que queremos, de repente, ser diferentes para os outros, que são diferentes também na rede social. Padronizamos, né? Padronizamos padrão, a diferença. Né? Acho que é por aí. E fica todo mundo refém disso, na verdade, né? Por isso que eu sou muito a favor, inclusive, de que, e aí eu acho um ponto de equilíbrio, de que tenha como prioridade da família o dia do desconecte. Né? O dia do desconecte e, além disso, ser proibido o celular na hora do café da manhã, na hora do almoço, na hora do jantar. Né? Eu não sei se vocês acompanharam, mas uma última pesquisa aí que saiu da ONU falando de crianças que se envolvem com droga entre 9 e 14 anos de idade, mais de 80% delas reclamaram que não tinham momentos como esse com a família. Uhum. Então, é algo que está virando vira meio que uma epidemia, né? Porque o pai não cobra do filho, por quê? Porque ele também quer ficar com o celular. E aí, daí, o filho vê que o pai está mentindo nas redes sociais. Porque vê que não é aquela ali a verdade do pai, mas que o pai, porque todo mundo é um radar, tá todo mundo observando as coisas, né? Mas é muito fácil ir lá e falar que tá tudo bem, ir lá e falar que se abraça. Os relacionamentos são assim muito nas redes, né? Uhum. É tudo maravilhoso, mas daí tu fala, não, mas eles estão sempre brigando, eu sou vizinho, se quebro aqui do lado. Não é? Mas tá lá no... Então, isso daí, eu acho que esse é o principal problema. É tu querer sempre sustentar algo que não é sustentável, porque a felicidade é momento. Talvez não seja um fator de autoenganação, né? Autonegação. Eu sei que a minha vida não tá tão boa, mas se eu posto uma fotinha e 200 pessoas curtem, talvez falsamente... Isso cria, né? No cérebro, cria substâncias que o cérebro gosta, né? Sim. A curtida, ver aquilo ali acontecendo. Então, automaticamente vai virar o quê? Vício. Sim. Que causa prazer. Porque alimenta uma necessidade de aceitação que todos nós temos, né? Então, se tem alguém curtindo a minha foto, eu me sinto bem. Necessidade de amor e pertença, né? Isso, é a parte básica da pirâmide. Isso. Só que eu acho, assim, que tem muitas pessoas que mostram demais a sua vida. E eu já sou mais da opinião que a gente tinha que se reservar um pouco mais. Eu também uso redes sociais, mas principalmente para mostrar o meu trabalho. Para que as pessoas saibam o que eu faço, para eu poder também ser conhecida sobre isso. Mas essa questão da vida pessoal, eu já acho que é um tanto complicado. Tem gente que mostra completamente tudo. Mas tudo. Tu não acredita, assim, não sei, mas faz esse teste. Às vezes você pega e faz um puta banner lá, legal, do seu trabalho, uma frase super massa, e aí, em contrapartida, você pega e posta uma foto sua. A foto sua dá muito mais curtida do que... Né? Parece que o povo hoje, né, o público está interessado na tua vida, sim, não no teu trabalho. Já notei. Por isso que a gente fala hoje de personal branding, né? Que é a marca pessoal. Então, hoje, cada vez mais, a gente, para pessoas como palestrantes, para pessoas que estão à frente do público, precisa criar uma marca pessoal. Então, precisa ser lembrado pelo seu sobrenome e as pessoas querem daí ver o quê? O que você está fazendo no seu dia a dia. Sim. As pessoas querem isso. Então, quanto mais a gente vai criando uma coisa que se chama figura pública, né? Que é a ideia de que todo palestrante, eu acho que deseja, é se tornar uma figura pública, que olha e fala, pô, aquele cara lá é lá de Itajaí, ele é bom pra caramba, vamos chamar ele pra cá. Então, a partir do momento que tu começa também a criar isso, nós também começamos a ficar um pouco refém de algumas coisas. Então, por exemplo, eu ainda reluto para postar algumas coisas, mas quando eu estou, principalmente no trabalho, eu posto coisas não só do trabalho, eu posto coisas que vão acontecendo conforme o dia, porque aquilo ali, como você mesmo falou, para os curiosos é o que eles estão querendo saber, eles não estão querendo saber do trabalho, eles estão querendo saber do Thiago. Mas eu acho que isso tem relação também com a empatia, né? Porque a gente começou a usar as redes sociais como pessoas, né? A gente fazia o relacionamento pessoal e as marcas, empresas e propaganda perceberam que era um nicho para poder divulgar. E daí começaram a divulgar. Então, hoje a gente também tem perfis profissionais. E daí, nesse meio tempo, os perfis profissionais tentaram crescer, mas você coloca lá
a minha clínica, a minha, sei lá, a minha empresa e tal, e às vezes não dá tanta curtida. Você coloca uma selfie tua depois de correr de manhã, suado. Se for de biquíni mesmo, Não. vai curtir um monte. Não, acho que não sei daí. Mas assim, não importa, tu coloca você, mas eu acho que as pessoas, elas se veem, né? Hoje eu tive uma discussão, inclusive, num grupo de 50 pessoas de manhã sobre isso, que totalmente, né, não foi relativo aqui, mas aí estavam falando que uma blogueira muito famosa do Brasil teve um perfil falso feito, roubaram as fotos dos filhos dela, ela tem 2 meninos, tá grávida, e começaram a compartilhar a foto. Uma mulher montou um perfil numa rede social, colocando as fotos do filho dessa blogueira, que, tipo, é famosa, não é nenhuma criança que ninguém conhece, então todo mundo sabe que mulher é essa, né? É praticamente louca colocar. E, meus filhos hoje escovando dente. E ela tá tentando fazer seguidores num perfil com filhos de outra pessoa. Aí a discussão foi até que ponto é certo você colocar na rede social teus filhos, até que ponto, se você tem seu perfil, você só coloca você, até que ponto é só profissional, até que ponto você expõe criança, até que ponto tudo. Só que assim, nós estamos nas redes sociais e a empatia, eu acho que é muito válido. Eu acho que é muito válido para crescimento de todos, porque uma mãe vê que uma blogueira famosa, os filhos também, ela tá lá do lado, 10 da noite, fazendo eles escovar o dente. Acho válido. Acho válido quando a pessoa coloca, não jantando, mas na cama, com cara de cansada, sem maquiagem. Acho válido tudo. Acho essa divulgação válida. Mas aí extrapor, né, colocar outras questões e só colocar como se fosse uma vida, né, de conto de fadas, daí realmente a gente começa a criar até gerações, né, que vão só ver isso e achar que é assim. E maravilhoso que tu colocou. O filho tá em casa vendo que o pai tá no celular e o que ele postou não é a verdade do que tá acontecendo na micro-sociedade dele, Isso né? mesmo. Pai, mãe, filho ali naquela casa. Então, aí a gente tem que pensar, quando a gente postar na rede social, o que tá fazendo na casa. Qual é o impacto disso, né? Muito maravilhoso. Essa semana ainda recebi um vídeo no WhatsApp mostrando justamente como as pessoas estão cada vez mais presas na tecnologia, principalmente no celular, e aí mais distantes, associando isso ao processo depressivo e ao suicídio. Não sei se vocês viram o vídeo que rolou essa semana. Não vi, não. Também por ser o Setembro Amarelo, né? Mas estava mostrando isso. As pessoas cada vez mais presas, e aí tinha um personagem que não tava. Só que ele não conseguia mais fazer contato com as outras pessoas, não conseguia mais se conectar, porque tava todo mundo preso, cada um no seu celular. E aí ele foi ficando depressivo e ameaçando se pular do prédio. Nós- Né? Então, fazendo essa reflexão mesmo. Nós viemos de nós temos gerações de pais aí que vieram e que hoje, inclusive, tem um reflexo muito forte disso. A primeira geração de pais é pais autoritários, que provavelmente são dos nossos avós e alguns até nossos pais, tá? Que é aquele da vara de marmelo, do olha com quem tu tá falando, mas que a gente obedecia, tinha resultado no colégio e tinha, né, todas as coisas. Logo depois dessa geração veio uma geração chamada geração de pais permissivos. Tudo que eu não tive, o meu filho vai ter. Problema. Porque daí cria um ser sem frustração. Não existe isso. Ele vai perder o emprego, ele vai perder a namorada, ele vai se apaixonar por alguém que não gosta. Beleza. E agora a nova geração é a geração que até tem um poema lá no meu site, que é o amigo digital, a era virtual e o amigo digital, né? Que fala assim, e essa tal de baleia azul, na verdade é cobra pitu, cobra criada dentro de casa pelas conversas hoje tão rasas. Então, assim, o que acontece? A babá eletrônica trouxe uma era de paz que é a era negligente. É uma nova era de paz agora. O que é a era negligente? Ai, fica quieto, pega o celular. E daí o celular tá educando, o celular tá cuidando, o celular... E daí tá vindo os vários problemas, né, de distúrbio, inclusive por causa do suicídio. Porque ele não tem mais atenção do pai, eles não têm mais atenção de ninguém, só do Google. Só do celular. E daí também de todos os outros sites maliciosos, que malícia não é só pornografia. Claro. Né? Todos os outros sites maliciosos que também ele está acessando, que também ele está envolvido e também estão distorcendo a visão de mundo dele. Né? Uma coisa que eu acredito na questão virtual, né? Não posso estar errado, vocês podem discordar de mim. Mas eu acredito que quanto menos eu me conheço, mais eu busco referências. Exato. Com certeza. Acho que ninguém vai discordar. Sabe, o que acontece é, você vê
claro, a molecada aí, né? Essa geração que tá vindo, que a gente sempre fala da geração que tá vindo, né? Com várias referências. Talvez nós tivemos referências também, mas as nossas referências são bem diferentes, né? E você vê, assim, esses dias eu tava conversando com uma pessoa e ela falando, meu Deus, a referência do meu filho é um youtuber. Como assim, né? Mas é aquilo, quanto menos eu me conheço, quanto menos eu me defino, mais eu busco essa referência e busco parecer com ela para que talvez eu tenha uma definição de mim mesmo. É um negócio estranho, não é um negócio complexo. Sim, sim. É que a gente precisa, realmente na infância a gente precisa ter referências. Mas quais são as referências das crianças que vêm os pais com o celular na mão o tempo inteiro e elas aí também estão com a atenção só na tela, né? Não comem mais, né? Na nossa época falava assim, ó, tu só vai sair pra brincar se tu comer. Agora, na verdade, tu nem brinca, nem come, porque tu tá no tablet, não tem nenhum dos dois, né? Então, é uma geração que pra mim, é esse o problema, não é a tecnologia. São os pais negligentes, deixando todo o setor da educação para a escola e para o computador, né? Que hoje em dia é isso que a gente vê. E daí forma pessoas, inclusive, que estão cada vez mais dentro do spa, que não é o SPA de terapia, né? É o síndrome do pensamento acelerado. E daí, então, todo mundo querendo tudo para ontem, ninguém mais pensando a longo prazo, todo mundo pensando a curtíssimo prazo, alcançando só desejos e não sonhos, porque sonho tem que ser estruturado, sonho é a longo prazo, né? E algo que contribuiu para o SPA demais é o WhatsApp, né? O WhatsApp, uma vez tu mandava um e-mail para alguém, a pessoa tinha o direito de responder quando ela quisesse. Hoje em dia tu mandou uma mensagem, deu 2 risquinhos, ficou azul, não respondeu, tá me traindo. Tá me ignorando. Não é? Então isso daí, pra ver como a gente tá ficando cada vez mais refém dessa síndrome do pensamento acelerado, inclusive. Né? E daí a gente fala que isso é dos jovens, não é dos jovens. Não é dos jovens. Aliás, eu acho que os jovens nem têm tanto como nós. Como nós. Porque os jovens, eles nasceram nessa tecnologia, né? E talvez uma geração, sei lá, da década de 80, 90, ou até, né, anterior, a gente está aprendendo. Então, eu vejo muitas pessoas pegarem o celular e ficar, tipo, tentando atualizar o status. Não chegou mensagem. A pessoa viu que não chegou, mas ela puxa para baixo ali a telinha para ver se chegou. E isso é automático do dedão. E se vocês verem, as pessoas já têm toque, já está até repercutindo em problemas de saúde físicos de tanto utilizar a tecnologia. Mas eu acho que foi quase que um marketing vendido, né? A tecnologia e a internet, porque a gente vai ter informação de tudo quanto é lugar. O que realmente é uma maravilha. É top. Porém, é raso, porque você não consegue absorver, é tanta tecnologia, é tanta informação, é tanta, inclusive, pessoas tentando, né, gerar conteúdo para a internet hoje em dia, o que é bom, o que é ruim, para onde que você vai, que no fim você só lê o título da manchete e passa para o próximo site, passa para o próximo post, passa para a próxima rede social. Nós fazemos isso e imagina os nossos filhos que nunca vão folhear uma Barça. Eu não sei, mas eu fui criada na Barça. Folha de papel ao maço. Gente, Barça. Eu ia na casa de um amigo que tinha Barça, que eu não tinha. E qual era o ano Aí tinha que ser a Barça da, sei lá, 92, Barça 93. Gente, compraram uma Barça 95 para a biblioteca do colégio. Era uma aquisição. Então, não existe isso hoje. Hoje você vai ali, digita, copia, cola e não lê. E como que vai ser feito? E a geração da dúvida também daí, né? Porque antes você queria ir pra Itália. Agora você tem um mundo de opções numa tela de computador e daí as pessoas ficam, não, mas eu talvez ia pra lá. Não, mas se eu fosse pra lá? Não, mas se eu fosse pra cá? E daí fica essa geração da dúvida. Daí a geração da dúvida com calçado, a geração da dúvida com várias coisas, porque tem muita opção. E quando escolhe, muitas vezes se arrepende porque não pensou direito. E os blogueiros foram todos para uma certa região. Aí você junta dinheiro para ir para lá. Isso. Quando você junta o dinheiro, eles já estão já estão em outra, isso mesmo. Aí o que tu faz? Para de seguir no Instagram. Não, e eu acho assim muito. E eu acho muito curioso assim, as crianças, elas já nascem, né? Justamente nessa tecnologia. Rapidamente elas já estão aprendendo a usar tudo, mas as outras coisas elas não conseguem fazer. Né? Então, para ensinar meu filho a amarrar o cadastro do tênis foi o pau da goiaba. Agora, para mexer no celular, ele faz minhas coisas melhor do que eu. Por que o tênis não é hoje em dia com LED, né? Sei lá. Fica a dica, quem quiser criar um cadastro. Um produto, né?
Mas isso é incrível, assim, eu digo pra ti, quando eu tava fazendo faculdade, assim, como a minha mãe, eu fui criado num ambiente de igreja, né, um ambiente evangélico, e lá a gente tinha muito jogral, sabe, né, teatro e não sei o quê, e aí a gente fazia pequenas reuniões de crianças, e cada dia um ia falar, e tudo mais. E assim, quando eu cheguei na faculdade, o primeiro trabalho que eu apresentei, ficou todo mundo assim... E eu só falei o trabalho, né? Eu falei, gente, por que isso? E aí você vê, né? E olha, são pessoas da nossa geração. Imagina o povo de hoje, né? Eu já atendi pacientes que falaram, eu passei a faculdade toda, era para eu ter formado em 5 anos, eu formei em 7, porque eu não apresento trabalho. Glossofobia, né? É o segundo maior medo, só perto da morte. Sério? Glossofobia. E por que será isso? Eu acho que tem muito a ver com essa questão de relacionamentos digitais. E essa pesquisa que mostra essa síndrome não é de hoje, né? Não. Imagina se for pesquisado hoje. Isso mesmo. É absurdo, porque a sociedade hoje ela não se comunica. É isso mesmo. É muito mais fácil, como a gente já acabou de falar, é muito mais fácil falar tudo pelo celular, porque, como a gente acabou de falar, né? É mais fácil você falar uma mensagem via celular, via uma ferramenta que você não está olhando para a cara da pessoa hoje, do que chegar no tete-a-tete e conversar com ela, né? As pessoas passam 1.500 tipos de medo na cabeça, mas não se dão conta de que é porque estão cada vez mais se encaixotando. Obviamente, cada vez mais vai ser difícil de falar no tete-a-tete. Você não acredita que isso, eu acho que é retroceder na linguagem como ser humano? Porque se a gente pensa na linguagem e a gente... Provavelmente vocês sabem muito mais disso, né? Nesses cursos a gente vê a questão de palestra, a gente vê que como a comunicação, ela se faz muito mais por olhar, por postura. Então, parece um retrocesso de linguagem, onde essas pessoas que só se falam por celular, por internet, eles não vão conseguir se expressar porque eles não sabem, né? Não sabem. Eu também já vi um post na internet que antigamente se tinha as inscrições rupestres, né? Vocês já devem ter visto essa. E agora é tudo pelos... Como é que é o nome das carinhas do celular? Os emoticons. Tudo pelos emojis. Né? Então, é só por sinais. Né? Então, realmente, a gente se comunica cada vez menos. A gente sabe que a comunicação não verbal é muito mais marcante do que a verbal, mas hoje a comunicação está só ali via tecnologia. E a interpessoalidade é uma inteligência múltipla, né? E é uma inteligência múltipla que as organizações precisam, né? A interpessoalidade. Então, o que é a interpessoalidade? É a relação com as pessoas. Então, quanto mais você está envolvido num celular, quanto mais você está envolvido, muitas vezes, como eu já falei, com gente que tu nem conhece e acha que existe, porque existe muito disso. Então, você fala a sua vida todinha para alguém que nem é aquela pessoa e que depois usa isso contra você. Então, quanto mais a gente faz isso, mais a gente se encaixota. Quanto mais a gente se encaixota, menos oportunidades vão surgir. E isso as empresas já estão sentindo, principalmente ali, jovem aprendiz. As pessoas percebem muito que é pouca relação, é rasa. E qualquer coisa irrita, qualquer coisa estressa, qualquer coisa perde a motivação. Sim. Né, aquilo que a gente falava no podcast, né, anterior, né? Sim. A geração não sabe se frustrar, né? Uma das coisas que me chama muito a atenção também nesse assunto, né, e eu acho que talvez seja uma das coisas mais tristes, né, é como essa falta de comunicação, essa falta do toque, né, do estou aqui, ele nos desprepara para as problemáticas. Nas problemáticas, quando eu digo assim, às vezes um amigo teu tá ruim e ele chega pra você no tete-a-tete e fala, cara, eu não tô bem, e você não sabe como agir. E você nem faz ideia que ele está ruim, porque, meu Deus... Baixa o aplicativo Zen. Ontem eu vi o status dele e tava tudo bem. Sim, ele jantou lá. Né? E, tipo, como assim a gente pautas... amigos são provados nos tempos ruins. Né? E como é que eu vou ter amigos? Eu já vi pessoas assim, vem me reclamar, doutor, eu não tenho amigos. Eu falei, cara, mas você não tem tempos ruins também? Você é perfeito. Né? Como que você vai reconhecer? Eu não reconheço meus amigos, porque você não demonstra quem você é, você não demonstra os maus momentos. A verdade. Não consegue aprofundar a relação, né? A gente volta na verdade. Eu acho assim, eu sou uma eterna otimista, eu gostaria até de não ser tão otimista. Eu acho que no atual momento que a gente está de tecnologia e também de saúde mental, junto, né? Porque uma coisa acaba influenciando a outra, a gente vai conseguir aprender muito para levar lições daqui.
Eu acho que nós estamos aprendendo a como usar a tecnologia. A gente está aprendendo, muitas pessoas acordam de manhã e a primeira coisa que faz é pegar o celular para ver se tem mensagem. Então, depois de um estresse absurdo, porque você hoje não tem mais horário de trabalho, você recebe e-mail, mensagem, etc., a qualquer hora, porque está no teu celular, né? Você não pode trabalhar 8 horas por dia hoje em dia. Se você não responder, como foi falado, você que está errado. Acho que a gente está começando a aprender, porque está todo mundo ficando estressado com isso. Está todo mundo aprendendo que a gente, pelo menos, vai ter que ter algum limite. Talvez um limite que não seja uma regra, né, falada, mas que seja, pelo menos, por educação, que a gente faça coisas, né, mais para ser humano, né? Somos todos seres humanos e precisamos, de repente, descansar, cuidar da família, criar os filhos e dar um exemplo certo. Mas eu acho que vai evoluir muito bem. E eu acho que dentro dessa tecnologia toda, que a gente teve todo esse aperitivo de muita coisa, a toda hora, se você atualizar todo segundo tem uma informação nova, a gente vai conseguir aprender o que eu quero, se eu quero me aprofundar numa notícia ou em outra e conseguir evoluir para as próximas gerações, e também isso é questão também até de foco, né? De a gente querer absorver essa tecnologia da maneira correta. Porque foi vendido como vamos ter tudo. Mas a gente não quer tudo. Eu não sou tão otimista assim. Eu não acho que vai ser assim. O problema que eu vejo é que o que acontece... o que acontece é que para mim é o problema básico. Toda criança precisa de limite. Sim. Toda. Fato. Quando eu era criança, o meu limite era não vai ver televisão e não vai jogar videogame. Esse era o meu limite. Se tu falar isso pra uma criança, ela vai rir da tua cara, hoje. Não. Então, qual é o limite? Depende de É criança. o celular. Hoje é celular. Porque a maioria das crianças já tem celular. Sim. 8, 9, 10, já tem. Então, qual que é o limite? Eu sempre costumo falar isso nas palestras de comunicação familiar na era digital. Primeiro, controle parental. Tem que ter. Ah, mas eu vou estar encherindo a vida do meu filho? Não, tu vai estar protegendo ele de um pedófilo, de um traficante, de um estelionatário, de um monte de coisa. Primeiro de tudo. Então tem que ter controle parental. Talvez muitos pais aí nem sabem o que é controle parental, mas tem lá na loja do Google Play, né? E também tem na parte do Apple Store. É só baixar lá controle parental e vocês conseguem acompanhar. Manda relatório, começa a entender o que seu filho está fazendo, com quem ele está conversando. Disso, sim, controles parentais. Tá? E daí o que acontece? Daí é um código que começa a se estabelecer. São contratos. Nós que somos professores, né, temos muito essa ideia do contrato. Filho, tu vai ter o celular. Mas se tiver alguém adicionado no WhatsApp que eu não conheço, tu vai perder de 1 a 2 dias. Se tiver mensagens que eu não gostei no celular, vai cortar por 1 mês. E aos poucos, então, tu vai criando uma consciência de que aquilo ali não é totalmente bom. Porque como os pais não querem passar trabalho, eles dão o tablet. Porque daí, se eles não darem o tablet, daí que a criança vai aprontar. Sim. Então, melhor dar o tablet. Então, a criança está aprendendo que aquilo ali é bom. É um reforço positivo. Cada vez mais ela entende como reforço positivo aquilo ali. E cada vez menos a gente ensina de que não, de que tem limite a internet, de que precisa. Então, acho que a visão é essa. É trazer essa ideia dos limites que a gente tinha na nossa infância, só que hoje para o celular. Eu acho que é uma ferramenta de educação. Eu vejo, eu tenho 2 filhas. Uma não suporta nada de tecnologia. A outra gosta muito, mas ama livros. Se eu falar hoje para ela, você quer ficar sem o tablet ou sem um livro, ela prefere ficar sem o tablet. Mas eu limito o horário, como tudo, até porque, banho, não pode ficar 2 horas no banho. É questão de educação, gente, é uma coisa tão básica. O digital não é necessariamente uma novidade, mas não é uma coisa diferente do todo, né? Você educa no todo e também no digital, né? Por acaso. Então, assim, ela adora celular, ela adora joguinhos, ela tem joguinhos educativos, eu não deixo ela ter besteira. Eu proíbo alguns canais do YouTube e eu acho uma ferramenta ótima, porque, por exemplo, assim, eu não comi hoje, não quero comer, sei lá, fez qualquer coisa. Então tá, ok, beleza, você hoje não vai poder ver aquele programa que você gosta no YouTube. Aí ela já repensa, mamãe, sabe? Tô até com fome agora. E eu sei qual é o programa, mas é uma ferramenta de educação num contexto geral. Eu acho que educação, ela não é da era digital, da era não sei o quê, da criança, do pai, do não sei o quê. É tudo, é um contexto, porque nós somos uma máquina, né?
de várias engrenagens. Eu já discordo que nós somos uma máquina, mas enfim, o limite é necessário em todo o processo educativo, não importa a geração que tem, a gente precisa de limites, a gente vive em sociedade, né? Então, São as leis, né? Senão não teria leis. Então os pais não podem deixar de mostrar limites, inclusive na tecnologia. Eu acho que, né, falando ainda um pouco disso, eu acho que também uma das coisas ruins, né, tô metendo pau na tecnologia, mas uma das coisas ruins que eu enxergo é que você meio que muda aquela definição de sucesso, né? Anteriormente, se você me pergunta assim, né, eu era pequeno, quem é que tem sucesso? Meu pai. Você tinha aquela visão, os meus têm muito sucesso. Hoje, quem tem sucesso? O Whindersson Nunes. Seu pai é uma pessoa de sucesso? Não. Como não? Se ele tá Porque não tem curtida. Porque não tem curtida. Black Mirror fala muito disso, aquela série, né? Pai, por favor, faça o Instagram. Cada vez mais a Black... Tem um episódio do Black Mirror que é muito engraçado, que o cara chega, é uma série no Netflix que eu acompanho, que o cara chega pra uma entrevista de emprego e ele fala assim, você tem todas as aptidões, parece que ele vai passar na entrevista, o cara vai falando tudo. Porém, você não tem o número de curtidas necessário para o emprego. E daí a gente ri. Só que se a gente começar a pensar que hoje pra tu ter uma página de uma empresa, tu tem que comprar curtida. Puta, é uma verdade absoluta. Porque senão, se eu tenho uma empresa, tá lá, Inspirar Treinamentos, né? E a pessoa abre e não tem curtida, ele vai falar, ou é fake, ou quem é essa pessoa na fila do pão. É verdade isso. Não, mas assim, mas a gente também, eu acho que antigamente a gente só expandiu também com a tecnologia. Lá veio o visão otimista de novo. Mas a gente o sonhador do modelo Disney. Tipo isso. Só que eu não sou muito Disney, mas eu sou a sonhadora. Imagina se eu fosse de um signo sonhador. Não sou. Mas a gente também não se espelhava assim, olha, o vizinho lá, aquele que montou a padaria, ou fulano. A gente também se espelhava na nossa sociedade, né, quando a gente era criança. Então a gente também via as pessoas que estavam tendo sucesso dentro de quem a gente se relacionava, além dos nossos pais. É mais ou menos isso, de uma maneira macro, que a gente tem que aprender a lidar. Mas você não acha que fica muito utópico? Totalmente. Porque eu acho que o ruim disso não é você, tipo... claro, eu admiro meu pai, mas a tua visão de sucesso, às vezes, fica muito utópica. E né? Primeiro que aquele que tá tendo essa visão de sucesso, tu não sabe se tá tendo essa visão se tá tendo esse sucesso. Sim. Que foi o que a gente acabou de falar, né? E daí vem a questão do suicídio, tá? Sim. Que eles estão aliando a isso. Que as pessoas estão querendo chegar num patamar que ninguém chega. E daí aquilo vai frustrando. Vai frustrando. E a gente vem de uma geração que não se frustra. Tanto que se vocês pegarem, o suicídio que tá correndo na maioria é dos 16 aos 30. Sim. Essa geração está ocorrendo a maioria dos suicídios. Por quê? Que é qual? Essa geração utópica, né? Sim. Que não se frustrou porque estava tudo pronto. Não, tá tudo pronto, o mundo é lindo, bolha mágica. Ou descobrir um aplicativo tipo Facebook e ficar rico em 2 dias. Isso mesmo. YouTube, isso mesmo. Rico. Né? E assim, a fórmula mágica é bem difícil, né? Bem quase impossível. né? Então, isso frustra e as pessoas não estão preparadas para essa frustração e daí muitas delas estão fragilizadas e vão, né, infelizmente, para o suicídio. Talvez a gente está se frustrando, né? É aquilo, tá tudo na minha mão, né? Tá todo mundo perto e parece que eu tô frustrado e eu tô tão só, né? É uma coisa difícil de você lidar. Eu confesso assim, eu já vi casos específicos, né? Em atendimentos, que eu cheguei pro pai, pra mãe e falei, o filho é seu, tá? Eu não crio menino de ninguém, basta o meu. No entanto, eu lhe daria uma dica, se você me permitir. Me permite? Sim, doutor. Tira o celular dele 1 semana e vê como é que ele vai ficar. Unanimidade. Doutor, parece outra criança. Sabe? Sim. Tem um vídeo que eu não sei se vocês viram, que é do Dia dos Pais, eu acho. E ele fala assim, que ele chama alguns pais com as crianças para mostrar um brinquedo super tecnológico, né? E acho que isso vai muito ao encontro de saúde mental, assim, porque devemos brincar mais com as crianças, né? Eles vão mostrar um brinquedo super tecnológico, um brinquedo que vai revolucionar a forma de brincar das crianças. E os pais são convidados para ir lá. Então vai os pais e ficam com essa criança. Só que eles levam um chá de cadeira.
E ninguém vem chamar para ver o tal do brinquedo tecnológico. E no canto tem uma caixa de papelão muito grande. O que as pessoas fazem depois de levar um chá? E não podia entrar com o celular também. Então, sem celular, todo mundo começa a ficar agoniado. O que as pessoas foram fazer? Brincaram. Foram para a caixa de papelão. Na caixa de papelão tinha pula-corda, tinha pega-vareta, tinha, giz para fazer amarelinha, tinha um monte de coisa. E as crianças começaram a brincar e naquele momento começaram a brincar com os pais. Nisso, depois de 1-2 horas, né, chamam os pais para então ver o super brinquedo tecnológico. E daí é passado um telão com eles brincando, rolando com as crianças, brincando, e as gargalhadas das crianças, até me arrepio, ó. E a gargalhada das crianças. Então não é que os crianças querem brinquedo tecnológico, é que os pais não querem mais brincar com as crianças. Isso mesmo. As crianças precisam da gente, elas chamam a nossa atenção. Só que a gente está tão alienado também, que aí para nós é mais fácil deixar a criança na tecnologia. Com certeza. E agora vocês falam também, eu lembrei de um vídeo que eu vi do Cortella, né, na internet, e ele falando que a gente está despamunhalizando. Já viram essa? E vai te encontrar isso, né? Porque antigamente, né, a família se reunia para fazer pamonha. E aquilo levava um dia inteiro até tirar o milho da soca, até fazer todo o processo. E todo mundo envolvido. E todo mundo envolvido, trabalhando junto, cada um na sua tarefa. No final do dia que todo mundo se reunia para comer. Então, na verdade, o objetivo não era comer a pamonha, mas se reunir em família. E aí, automaticamente, as crianças cresciam com essa impressão de que as coisas demandam um tempo, né? Precisa se plantar o milho, colher o milho, fazer o processo da comida. Agora não, você compra pronta a porção de pamonha no mercado para 1-2 pessoas. Com conservante. E no cartão. Com conservante. A minha filha falou assim, mamãe, passa o cartão. Filha, não vou comprar isso daqui para você porque hoje eu não tenho dinheiro. Queria um brinquedo lá X, muito caro. Passa o cartão. Filha, pra ter dinheiro no cartão, pra poder passar o cartão, tem que ter dinheiro. Dinheiro é dinheiro. Cartão, aí fui explicar todo o processo. Eu achei que só chegava lá e passava o cartão. Com certeza. É muito fácil. E o Cortella, ele fala tanto esse da pamonha, como também sobre os aniversários, como a gente curtia antigamente, né? De a gente poder, a família tá junto pra fazer o brigadeiro, todo mundo se reunia, tia, mãe, avó, e fazia, enrolava o brigadeiro. Hoje em dia chegou 200 de brigadeiro. Sim, pronto, 200 de coxinha, o bolo, tal. A decoração vem pronta. Ele fala sobre as televisões, né? Que antigamente a gente tinha uma TV na sala, a família se reunia. Hoje em dia a gente tem uma TV em cada quarto. Na mão, né? Cada um vê o que quer. Na mão, inclusive, agora, né? Na mão. Então, é maravilhosa essa relação que a gente vive, né? Por isso que a gente está mais acelerado, mais impaciente, é tudo para ontem, não suporta esperar, não suporta frustração, né? É um tanto preocupante se a gente começa a observar. Eu me preocupo com isso. Eu me preocupo. Só que por isso que eu falo que nós, enquanto geração que está percebendo isso, porque não nascemos nisso, que temos o dever de começar a fazer alguma coisa. Por exemplo, domingo, do meio-dia às 6, desconecte-se com a tua família. Desconecte-se, fica um com o celular. Um com o celular no bolso, no vibra. Se acontecer alguma coisa muito urgente, gente, vão ligar. Entendeu? Sim. Então, assim, só que o pai tem que estar disposto a não pegar o celular, porque o pai, a criança não tá, criança e adolescente, não tá focado no que se diz, tá focado no que se faz. Então não adianta eu falar que o celular faz mal e eu estar lá com a cara enfornada dentro do celular também. Como eu falei, o celular é maravilhoso quando ferramenta, mas faz mal quando distúrbio, né? Então, desconecte-se. Desafia a tua família, um desafio que a gente pode lançar agora aí, né? Domingo, após o meio-dia, desconecte-se. Vá colocar uma toalha no meio de um gramado e brincar e rir e ver o quanto que você vai saber da vida do seu filho, o quanto você vai saber da vida da sua esposa, o quanto que você vai saber mais dos seus amigos quando você tem momentos assim. Não né? é só a criança que precisa de limite, né? Nós também. Isso mesmo. E vá para os lugares para fazer memórias, não para fazer mesmo. Foto, né? Não para fazer curtida, né? Hoje em dia a gente... Né? Eu sou um cara que eu não gosto de mato, sabe? Nunca gostei de muito mato. E nasci no Acre, pra você ver, né? Nasci no mato, mas não gosto de mato, não gosto dessas... Mas, assim, uma das coisas... Meu pai gosta muito disso, de pescar e tudo mais. E, assim, uma das coisas que eu tava pensando esses dias... O bom disso é porque não pega celular. Então, né, os papos, assim, eu lembro de muitas, de ótimas conversas que eu tive com meu pai em lugares assim, lugares que eu não gostava de ir. No entanto, né, você vê como, às vezes, a gente precisa desconectar mesmo. Claro que sim. Quando eu faço palestras de ansiedade, uma das coisas que eu falo é isso, assim, que final de semana a gente precisa entrar mais em contato com a natureza para poder relaxar e ter um equilíbrio nessa vida corrida que a gente tem. Mas muitas pessoas hoje, em ver o final de semana, a fonte de entretenimento é o shopping. E o shopping é excesso de luz, é excesso de barulho, um ambiente fechado, que não circula o ar para fora, você não vê a luz do dia. Né? Que tem Wi-Fi.
Pois é, e aí eu pergunto para as pessoas, Cafeína. qual foi a última vez que você pisou o pé na grama descalço? Que você sentou embaixo de uma árvore e sentiu a brisa do vento, né? Então a gente tem que aproveitar mais esses momentos. Não precisa necessariamente ir pro meio do mato, sabe? Né? Onde tem mosquito borrachudo o tempo inteiro, mas assim, um momento mais sossegado, com mais contato com a natureza. Nós somos seres da natureza e precisamos de mais contato disso. Quanto mais no concreto, mais distante de nós mesmos a gente fica. E a tecnologia é isso. Eu acho que assim, o que a gente conclui, né, é que a gente precisa aprender a fazer o bom uso da tecnologia e discutir isso já é um bom início. Bom, Com certeza. com certeza. Né, colocar essa... Eu vejo que também alguns pais também estão um pouco perdidos. Mas se eu tirar o celular, será que está certo? Mas se eu tirar o celular, eu não consigo falar com ele? Mas se eu der limites nisso... Então, assim, momentos como esse, né, de pessoas que colocam esse ponto de interrogação na cabeça, é muito importante para que outras pessoas tenham insights também, né? Para que outras pessoas possam parar e refletir um pouquinho até onde está certo, né? E lembrar sempre, principalmente para quem é pai e é mãe, os anos da infância e da adolescência jamais voltarão. Verdade. Eu acho que a gente está se anestesiando em todos os aspectos, né? Nós, como adultos, a gente talvez se anestesie também como pais, anestesia até as crianças, com a tecnologia ou com coisas que fazem a gente ficar mais quieto para não entender, daí volta, né, para a saúde mental, que é o mais importante, o que está realmente acontecendo dentro da nossa cabeça. E da criança, né? Porque se tu não entende nem da tua, tu vai entender do teu filho e tu vai passar uma saúde mental boa para ele. Então, a gente se anestesia, a gente fica focado em algum vídeo, a gente fica, sei lá, nem é tanto, mas, por exemplo, adoro, mas Netflix, e você fica conectado 100%, vendo a vida das outras pessoas. Óbvio que se um dia teu amigo coloca um prato num restaurante maravilhoso e o outro tá fazendo uma viagem, tu só vê viagem e restaurante, nem é da mesma pessoa, mas no teu cérebro só entra viagem, restaurante, trabalho top, tá ganhando, apartamento, decoração, sei lá o quê. Além de que é logaritmado isso tudo, né? Para sempre gerar a mesma informação pra gente. A mesma informação. Então, a gente está se anestesiando para, de repente, nem pensar no que a gente precisaria, né? Então, tem que ter um tempo, uma reflexão, nem que a pessoa separe, sei lá, a primeira hora da manhã. Vou acordar 1 hora mais cedo e vou refletir sobre mim. E daí você faz o que você quiser no resto, digital ou não, mas faz. O momento mais propício é à noite antes de dormir, né? Porque muitas pessoas deitam na cama e ainda ficam lá com a tela do celular, aquela luminosidade que já tem pesquisas que apontam que pode comprometer a liberação hormonal cerebral, né? Sim. Então, eu falo isso também nas palestras. Em vez de deitar na cama e ficar olhando a vida dos outros, que não agrega em nada, larga o celular, faz um momento de gratidão, trabalha a respiração, né? Manda coisas boas pro sono, relaxa, né? Ou lê um livro na cama. As pessoas também estão perdendo o hábito de ler o livro, né? É só Gente, ontem eu tava... Não vou falar. Vou falar. Agora eu comecei. Ontem eu tava lendo o livro e meu marido falou, desliga a luz, que eu quero dormir. Eu falei assim, gente, eu quero ler. As pessoas leem antes de dormir. Se tu quer ler, vai ler lá na sala. Eu falei, não, mas eu quero ler na cama, porque daí eu leio minhas 10, 15 páginas e depois eu vou dormir, porque eu já tô aqui cobertinha e tal, tô confortável. Tu que não quer ler, o problemático é tu que deveria estar lendo. Eu sou certa. E ele não vai escutar esse podcast. Eu costumo falar que tem um amigo meu que usa uma expressão que é muito legal também, que ele fala assim, ó, em épocas de celular não se precisa mais nem de camisinha, porque senta-se na cama um do lado do outro, ficam com o celular e dormem. Né? Então... Justamente. Então passamos bom uso da tecnologia. Né? Eu acho que uma coisa que eu queria pontuar para a gente finalizar, né? Uma vez uma paciente falou assim para mim, doutor, eu acho que eu tenho solteirofobia. Inventou uma palavra, inventou uma fobia. E eu fiquei pensando nisso, e assim, uma das coisas que eu acho que a tecnologia não nos permite são momentos a sós. Um momento meu comigo mesmo. Se eu estou sozinho esperando alguma coisa, eu tô com o celular. Sim. Tem gente que para no sinal de trânsito, tá com o celular. Uma coisa que eu faço, se você me ver na rua, no carro, você vai ver eu falando. E eu não tô falando com ninguém, eu tô falando comigo. Sim, eu também. Então você vê como são coisas importantes, a gente tem pessoas que não
É por isso que eu não me conheço, é por isso que eu não sei quem eu sou, é por isso que eu estou deixando os outros me definirem, porque eu não tenho momentos a sós, né? É isso aí. Então, fica a dica pro pessoal que tá ouvindo. Eu acho que a Su deu uma ótima dica, né? De 1 hora de reflexão antes de dormir, agradecimento, relaxamento, acho muito importante. Eu faço 1 hora quando acordo. Então, quem quiser pegar aí e entrar, de repente, num desafio, faça 1 hora antes de dormir da Su e 1 hora antes de dormir. Quando acordar. Fazer um Ho'oponopono aí, né? Isso, Sou grato, me perdoe, te amo, agradeço. Te agradeço. É legal. Gente, então é isso, né? Eu acho que foi bem produtivo, foi bem legal. Agradeço muito a presença de vocês dois, nossos 2 convidados, topíssimos. A gente só traz gente top. É só a nata aqui, né? E eu espero que vocês tenham gostado muito. Considerações finais? Eu acho que é isso mesmo, pessoal. Queria agradecer também aí pelo convite, com certeza, né? Networking é fundamental e relação interpessoal mais ainda, né? Viemos aqui falar disso, então que bom que agora, além de contato profissional, possamos criar uma relação de amigos também, né? Eu acho que isso é muito importante. Em época onde o networking é um dos maiores investimentos da nossa vida. Sim. E eu gostaria de falar, até tem a ver com o assunto, né? É um prazer estar aqui, mas a gente está falando pelo podcast com um monte de gente que vai escutar em um monte de lugar, mas a gente está muito próximo, independente, né, dessa tecnologia no meio. E essa parte que é ser humano falando com ser humano, independente da tecnologia, é muito importante. Porque não é uma inteligência artificial que está roubando um caminho. Vai acontecer no que precisar acontecer, né, das profissões do futuro. Mas eu sou muito feliz e grata por poder me comunicar com os seres humanos. E é um prazer estar aqui. É isso aí. Foi um prazer também para mim estar aqui, conversar. Adoro esse canal do podcast. Muito, muito obrigada a vocês. E é isso, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Foi um prazer. Tchau, tchau.